Pai do Senhor, para os seminaristas. Hoje vamos iniciar nossa aula sobre os profetas menores. Vamos fazer um estudo desde o livro de Oséias até o livro de Malaquias. Essa nossa primeira aula vamos fazer uma introdução geral aos profetas menores para conhecermos o período da história de Israel que eles estavam profetizando. Isso será importante para nós entendermos qual o significado da profecia deles. Tá bom? Colocar eles dentro do evento histórico. Nosso primeiro desafio, que hoje é Oséias. No nosso livro, a introdução aos profetas menores, diz assim o nosso comentário: os 12 profetas menores são considerados um só livro na Bíblia hebraica, que é chamada de Tanakh, que equivale ao nosso Antigo Testamento, tá bom? E é chamado os 12 naquele livro, tá bom? Eles ficaram na divisão chamada profetas, que por sua vez era subdividida em duas partes, tá bom? Então, antes de falar aqui sobre a questão da Tanakh hebraica, ou a Bíblia dos hebreus, ela equivale ao nosso Antigo Testamento. Ela é 100% igual em termos de conteúdo textual, tá bom? Ela só não tem a mesma divisão dos livros. Um exemplo é o livro dos profetas menores, que nas nossas Bíblias, cada livro leva o nome do profeta. E já na Bíblia hebraica é um só livro, tá bom? Ou seja, mas o conteúdo é todo igual, diferente, por exemplo, da Bíblia católica, né, que colocou outros livros. Então a nossa Bíblia é igual a Tanakh hebraica, tá bom? Pois bem, essa divisão que eu coloco aí também logo no início, que tinha duas divisões, chamada de primeiro profetas ou profetas anteriores, que acredite, pega o livro de Josué, Juízes, Samuel e Reis. Josué está entre o livro dos profetas no conceito judaico. Josué, Juízes, Samuel e Reis. Livros que fazem parte dos nossos livros históricos. Então, a divisão que eles fizeram, eles usavam da Bíblia, é diferente da nossa. E o segundo tinha os segundo profetas ou profetas posteriores, que eram Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, tá bom? Então, quer dizer, parece uma divisão mesmo assim em termos de época, né? Desde Josué, que seria o primeiro livro dos profetas, tá ok? E vem até o período dos reis, onde nós já encontramos os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e também os 12. A Bíblia grega, chamada Septuaginta, os chamava de Dodecaprofeton, né? Ou seja, 12 profetas, tá bom? Nos dias do Novo Testamento foram chamados de os 12 profetas menores, devido à quantidade literária e não significando importância. Alguns até argumentam assim, mas o livro de Oséias é maior do que o livro de Daniel. Pois bem, mas é que o livro de Daniel, na Bíblia hebraica, ele não está entre os profetas, tá bom? Porque senão textualmente eles são parecidos, e talvez realmente Oséias seja um pouquinho maior do que Daniel. Mas a questão é que Daniel realmente ele não está entre os profetas na Bíblia hebraica. Pode ver que eu não citei ele aqui em nenhum momento. Tá bom? Então, realmente, de Oséias até Malaquias, comparando textualmente com Isaías, Jeremias e Ezequiel, aqueles profetas são textualmente falando maiores. Tá ok? O livro apócrifo eclesiástico inserido na Bíblia católica, ele fala dos 12 profetas. Diz assim a tradução de Eclesiástico 49:10, citando o livro apócrifo aqui como história, tá ok, irmãos? Jamais vamos recebê-los como doutrina. Estamos estudando história, tá bom? Então vamos usar aqui em termos de história. Diz assim: quanto aos 12 profetas, que seus ossos floresçam no sepulcro. Apenas aqui mostrando que os hebreus, quando se dirigiam aos 12 profetas e não ao nome de um profeta especial, tá ok? Aqui está falando desses que nós chamamos de profetas menores, tá bom? Que eles chamavam os 12, né? Os 12 posteriores. A Vulgata Latina foi que dividiu o livro dos 12 em 12 livros, cada um contendo o nome do profeta responsável pelo texto, tá bom?
Então, a Vulgata Latina, o que foi a Vulgata Latina? Foi uma tradução, tá bom? Feita já nos dias da Igreja Cristã, tá bom? Cerca de 380, 383 depois de Cristo, São Jerônimo que fez essa tradução. E aí, nessa época, foi que ele pegou, então, aquela Bíblia hebraica e pegou aqueles livros e dividiu em 12, colocando o nome de cada profeta para separar o texto. Isso foi bom, pelo menos me parece mais fácil de entender que eu devo estudar cada profeta dentro do momento histórico que eles estavam profetizando, tá bom? Com os livros divididos eu acho que ajuda nesse sentido, tá bom? Coloquei aí no livro também uma divisão dos profetas, uma outra forma de estudar. Tá assim, os livros dos 12 profetas são divididos em dois grupos. Primeiro, um grupo chamado os pré-exílicos. Quando falar de exílio aqui, está falando do exílio babilônio, tá bom? Que nós temos Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Obadias. E os pós-exílicos, aqueles que profetizaram depois do cativeiro babilônio, que foi Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá bom? Então, desses 12 profetas menores, nós temos 9 deles profetizando antes do cativeiro, tá bom? E temos 3 depois do cativeiro. Tá bom? Lembrando que aqui Obadias, por exemplo, profetiza, a profecia dele é mais ou menos durante o cativeiro, né? Quando Israel já foi levado para a Babilônia, que a primeira leva aconteceu em 605. Ele teria profetizado em 586, mas nós veremos isso mais à frente. Os profetas que profetizaram ao reino do sul ou reino de Judá, que são Obadias, Joel, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Nós vamos falar sobre a divisão dos reinos, tá bom? O reino do sul e o reino do norte, a divisão que aconteceu nos dias de Roboão, filho de Salomão. Os profetas que profetizaram ao reino do norte, aquela parte formada das 10 tribos. O sul ficou formado com 2, Judá e Benjamim, e o norte ficou formado com 10 tribos. Esses profetas que profetizaram ao norte foram Jonas, Amós e Oséias. Interessante que o norte era maior, uma população maior, tá bom? Mas mesmo assim teve menos profetas profetizando especificamente para eles. Os profetas pós-exílicos profetizaram em um período que não havia mais divisão de reino do norte e reino do sul. Por quê? Porque depois do cativeiro babilônio, eles, vamos dizer, os judeus e os benjamitas, 2 tribos, tá bom? Conseguiram voltar do cativeiro babilônio. Mas as outras 10 tribos que foram levadas pelos assírios, elas nunca voltaram. Tá bom? Tanto que até hoje alguns falam nas tribos perdidas de Israel, elas nunca voltaram. Então, quando eles voltaram, na verdade, eles ocuparam toda a terra. Ficou uma divisão porque tinha um grupo lá que eram chamados de samaritanos, e aí eles não se uniram, tá bom? No Novo Testamento nós vamos encontrar essa divisão, ok? Mas as tribos em si, que foram levadas cativas, elas nunca voltaram. Que foram levadas cativas para a Síria. Os profetas menores abrangem um período aproximado de 419 a 400 anos, vamos falar em números redondos, é mais ou menos o período que ele abrange, pegando desde a divisão do reino, que foi nos dias de Roboão, filho de Salomão, no ano 931, e vai até Malaquias, tá bom? No ano 430, quando ele é considerado então o último profeta. Então, aproximadamente uns 400 anos que eles pegam nesse período.